Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O verso 1 nos diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus e Pai que está nos céus, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, agradecemos a Ti a alegria de nos reunirmos nessa terça-feira, neste santo culto, ó Pai, para adorarmos o Teu nome e aprendermos na Tua santa palavra, ó Pai. Vem, Senhor, nos ensinar nesta noite, que Teu Espírito Santo esteja iluminando as nossas mentes, o nosso entendimento e aplicando as Tuas verdades espirituais aos nossos corações. Transforma a nossa vida, Senhor Deus, e santifica-nos, ó Pai, na Tua palavra e prepara-nos dia a dia, Senhor Deus, para cumprir os Teus santos propósitos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te oramos, confiados em Ti, porque é em Ti que esperamos, sem Ti nós nada somos. Sem Ti não podemos ministrar, sem Ti não podemos ser ministrados, mas apenas contigo, Senhor, com o Teu Espírito Santo trabalhando em nosso meio, é que podemos, Senhor Deus, realmente receber de Ti, sermos mudados e transformados, Senhor Deus, pelo poder da Tua santa palavra. Então aqui nós vimos diante de Ti, Senhor, como vasos, Senhor Deus, como instrumentos, para sermos trabalhados por Ti, para receber de Ti, e para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós choramos, ó Pai, e confiamos no Teu cuidado e Teu amor por nós. Por isso, Senhor Deus, esperamos confiantemente ouvir da Tua parte nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos no nosso novo ano, ano de 2014, e estamos agora no ano do centenário, né? Estamos no ano do centenário, estamos aí caminhando para celebrarmos os 100 anos de história da Assembleia de Deus aqui no estado do Ceará. Chegou ali em Itapajé. Inclusive, próxima semana, a convenção de ministros estará sendo realizada ali, em homenagem a esse centenário da Assembleia de Deus no estado do Ceará. E esses 100 anos de história, nós vamos ter uma celebração com quase 60 mil pessoas ali no Arena Castelão, em setembro, para a glória de Deus. Certamente será uma festa muito bonita para a glória do Senhor Jesus. E esses 100 anos de história da Assembleia de Deus no Brasil, ele também é 100 anos, nós podemos dizer, de pentecostalismo no Brasil. Da doutrina pentecostal, da doutrina carismática na nossa nação. Que era muito simples saber do crente pentecostal e o crente da Assembleia de Deus. O crente da Assembleia de Deus, ele prega que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e em breve Jesus voltará. Então esses quatro pilares, essas 4 doutrinas, ela é extremamente recorrente nas primeiras décadas da história da Assembleia de Deus no Brasil. Lamentavelmente, algumas dessas doutrinas hoje a gente já não vê tão frequente como o víamos antes. Mas nós vamos, ao longo desse ano, ministrar palavras concernentes a essas grandes contribuições que a teologia pentecostal trouxe à fé cristã no Brasil. Então quero começar pelo Jesus Cristo voltará. Quero começar pela escatologia, né?
E aí eu quero começar por uma carta escatológica, a carta de Tessalonicenses. Então nós vamos estudar essas duas cartas nessas terças-feiras que se seguem, vamos estar dando início hoje. Vamos ver um pouquinho sobre essa doutrina que foi tão importante dentro do pentecostalismo no Brasil, que ela esteve tão presente que basta você abrir a sua harpa cristã e começar a folhear que você vai ver a temática da escatologia de forma muito recorrente. E que essa esperança pela volta de Cristo, ela possa estar reacendida de forma forte em nossos corações e que a volta de Cristo seja almejada e que a doutrina da iminência não seja esquecida. Amém? Então vamos estudar essas duas cartas que são conhecidas como a carta do advento de Cristo, a carta da volta do Senhor Jesus. O verso 1 desta carta, da primeira, diz: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Que igreja é esta a quem Paulo escreve? Que igreja é essa? Essa igreja de Tessalonicenses. Como que essa igreja nasceu? Como surgiu a igreja lá em Tessalônica? E por que Paulo escreve essa carta? Vamos então, já que nós vamos passar algumas terças-feiras pensando e aprendendo um pouco nessas duas cartas, então vamos ver como que essa igreja nasceu, porque tudo tem um começo, e essa igreja com certeza teve o seu princípio. Então, para que a gente possa conhecer melhor a igreja a quem primeiramente foi escrita esta carta, eu quero passear com vocês no registro histórico inspirado, presente no livro de Atos. Tá? Para que a gente saiba que igreja é essa que o apóstolo Paulo escreve para ela. E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele foi enviado juntamente com Barnabé para uma viagem missionária. Para uma viagem missionária, que é chamada a primeira viagem missionária, que ele saiu com Barnabé e seguiram evangelizando, falando do amor de Deus, plantando igrejas, até que chega um momento que Paulo retorna, e passados dias, Paulo olha para Barnabé, seu companheiro de viagem, e diz: Barnabé, já é tempo de nós retornarmos e vermos como estão os irmãos que aceitaram Jesus. Vamos fazer uma viagem de volta por onde nós passamos, onde deixamos as igrejas estabelecidas, porque a gente vai se alegrar na fé deles e nós vamos ver como está o desenvolvimento da fé deles e nós vamos fortalecê-los na fé também com a nossa presença ali, cooperando com eles no ensino, e vamos nos fortalecer também visitando e vendo como eles estão crescendo em Cristo. Isso nós podemos ler em Atos 15:36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. E aí Deus já fez uma mudança de estratégia. Paulo queria ir com Barnabé, mas Deus já mudou a estratégia. E aí multiplicou-se a equipe. Barnabé seguiu com João Marcos para Chipre e Paulo tomou para si Silas e seguiram viagem para ir visitar as igrejas por onde eles já tinham proclamado o evangelho em sua primeira viagem. E eles seguiam alegremente seu roteiro, Paulo e Silas, contentes, Paulo em especial por voltar e ver as igrejas a qual ele participou lá desde o princípio, lançando os primeiros fundamentos. Como a própria palavra de Deus nos testifica, Atos 16:5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Ou seja, onde Paulo estava passando, compartilhando as decisões de Jerusalém, compartilhando o que os irmãos juntamente tinham decidido em Jerusalém, as igrejas
estavam alegres, estavam fortalecendo-se e elas estavam crescendo em número. Mas, como diz as Escrituras, nos revela, nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. Talvez você começou o ano de 2014 cheio de planos, mas é possível que os seus planos não sejam os planos de Deus. Paulo começou cheio de planos, e Paulo começou com bons planos, visitar as igrejas que ele plantou juntamente com Barnabé, até uma visita de cuidado. Os planos de Paulo era voltar à Ásia, passar por Galácia, pelas igrejas que ele plantou na primeira viagem. Mas o Espírito Santo, que ele é o diretor da obra de missões, ele tinha outros planos. Ele já estava em viagem. Paulo achava que ia visitar as igrejas que ele tinha plantado. Paulo achava que ele ia visitar os irmãos que ele tinha anunciado a palavra de Deus. Paulo achava que ele ia visitar os irmãos que tinham sido batizados durante as suas visitações missionárias, durante o seu trabalho missionário. Mas o Espírito Santo de Deus tinha outros planos. Como diz Campbell Morgan, a invasão da Europa certamente não estava na mente de Paulo, mas evidentemente estava na mente do Espírito. Enquanto Paulo visualizava a Ásia, o Espírito Santo, o diretor de missões, disse: não, eu tenho a Europa. Pela Ásia você já passou, já plantou a semente, agora está na hora de plantar a semente na Europa. Mas Paulo nem passava por sua cabeça que essa viagem fosse para alcançar a Europa. Atos 16, versos 6 a 7. Abra a sua Bíblia para lermos juntos esta palavra de Deus. Atos capítulo 16, versos 6 a 7. Diz assim a palavra de Deus: e, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram por quem? Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não me permitiu. Mas que pode, pastor? O Espírito Santo não está permitindo que Paulo anuncie a palavra? O que está acontecendo com o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, amados, é o diretor de missões. E os planos de Paulo era voltar pelas igrejas por onde ele já tinha passado, mas os planos do Espírito Santo é que ele fosse por lugares que ele ainda não tinha ido. Amém? Você está cheio de planos para 2014. Cuidado que os planos do Senhor podem ser outros. Tem gente que treme de medo quando diz: Senhor, e se os teus planos forem diferentes dos meus? Ele gosta de ter uns planos bem diferentes do nosso. Mas os planos dele sempre são melhores e superiores ao nosso. E o Espírito Santo impediu de ele anunciar a palavra na Ásia, e o Espírito Santo não permitiu que eles fossem a Bitínia. E aí nós não podemos continuar seguindo com os nossos planos quando os planos de Deus são outros. Porque Ele, de fato, vai nos dirigir para que sigamos para o seu plano. Ou então seremos extremamente mal-sucedidos na tentativa de seguirmos com os nossos planos.
Não adianta você seguir com os seus planos se os planos de Deus forem outros. Esteja aberto aos planos de Deus na sua vida. Não quero dizer que você não planeje. Planeje, faça planos. Envie esforços para que seus planos sejam executados. Mas esteja aberto para que Deus diga, não, filho, achei bonito teu plano aí, bem planejado, mas eu tenho outro plano para ti. E esteja pronto que ele também pode dizer, filho, deixa eu selar que eu estou junto contigo nesse plano. Mas ele pode dizer, descarta que eu tenho outros planos para ti. E aí Atos 16, 9 e 10 nos diz, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O Espírito Santo impediu que ele fosse anunciar a palavra na Ásia. Eles tentaram ir para a Bitínia. O Espírito Santo também não lhes permitiu. E aí Paulo à noite teve uma visão. E ele viu um homem dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Você, tu já ajudou aí na Ásia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Que agora somos nós que precisamos ouvir dessa mensagem de salvação. O Espírito Santo revelou-se em visão a Paulo, mostrou uma visão a ele que havia gente clamando por ajuda. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo entendeu que realmente era um direcionamento de Deus para que ele esquecesse seus planos iniciais de passar visitando todas as igrejas e ele atendesse o chamado urgente de Deus de passar a Macedônia e anunciar o Evangelho na Macedônia. Porque na mente de Paulo não estava a Europa, mas na mente do diretor de missões, o Espírito Santo, a Europa já estava diante dele. Na mente de Paulo estava continuar evangelizando o Oriente, mas o diretor do Espírito Santo disse, agora é hora também de alcançar o Ocidente. Na mente de Paulo, ele estava vendo os seus dias. Mas o Espírito Santo estava vendo que a Europa viria a ser um importante canal, uma importante porta, um importante instrumento na evangelização e na obra missionária, na expansão geográfica do Santo Evangelho. E a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo diz, procuramos partir para a Macedônia, tão logo tivemos a visão, porque sabe que Paulo é um homem de Deus. E ele planejou, mas quando ele teve claro que na verdade a vontade de Deus era outra, ele de imediato disse, passemos a Macedônia, que é para lá que o Espírito Santo nos dirige. É lá que o Espírito Santo de Deus nos quer. Passemos a Macedônia. E aí ele segue. E aí ele dá uma primeira cidade da Macedônia, uma cidade de Filipos, como diz Lucas, a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é lá que nós vamos ter a entrada do Evangelho na Europa. Em Filipos, os irmãos estão bem lembrados, é aquela cidade em que o apóstolo Paulo é preso com Silas, o apóstolo Paulo fica na prisão, e o apóstolo Paulo na prisão podia ficar muito zangado, né? Deve ter sido coisa da minha carne, né? Eu saí com o propósito todo programado, a viagem toda estabelecida, o cronograma todo preparado. E no meio do caminho, eu desviei a viagem porque entendi que era para vir para Macedônia. Mas acho que não era, eu estou aqui preso em cadeias. Mas Paulo sabia quem tinha falado com ele. Paulo sabia quem tinha falado com ele.
E lá na prisão, preso, em cadeias, ele não desanimou, porque ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. Mais valia estar preso ali em cadeias do que estar solto lá na Ásia, porque na Ásia ele estaria fora da vontade de Deus. E quando a gente está na vontade de Deus, ainda que seja em cadeias, é melhor do que navegando ou saindo de cidade em cidade. E Paulo, como homem de Deus, entendeu muito bem aquilo. E Paulo se vira para Silas: Silas, ainda não tem harpa cristã, então vamos cantar outros louvores aqui para Deus, né? E eles começam a cantar. E diz a palavra de Deus que os presos começam a escutar eles cantando. E daqui a pouco acontece um terremoto. E as cadeias são soltas. E o carcereiro se desespera e quer tirar a sua própria vida. E Paulo diz: calma, não precisa fazer nada disso, todos nós estamos aqui. São loucos. Estão soltos e permanecem aí. Podiam ter fugido, ter ido embora todos, estão todos aí. Estamos todos aqui. Não vou morrer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí a família do carcereiro foi salva juntamente com o carcereiro. Lá também em Filipos, Lídia se converte, juntamente com sua família. Lá nós vamos ter uma série de outras pessoas que se convertem. E aí, os magistrados da cidade chegam e dizem: ó, a gente errou contigo, a gente não sabia que tu era um cidadão romano. Por favor, vai embora, deixa a nossa cidade. E o apóstolo Paulo entendeu, seguiu uma viagem de aproximadamente 160 quilômetros, com as costas rasgadas, porque ele foi açoitado, e ele seguiu aquela viagem. Paulo está no centro da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? Aí você diz: como que pode, pastor? Ela foi açoitado, está com as costas todas dilaceradas, sangue correndo, ferida aberta, foi preso, e agora vai enfrentar mais 160 quilômetros debaixo desse sofrimento. Mas Paulo sabia e tinha certeza que estava debaixo da vontade de Deus. Nem sempre o sofrimento significa dizer que há algo errado na sua vida. O sofrimento aqui em Paulo significava dizer justamente o contrário. Que havia algo certo na vida de Paulo. Talvez você começou a se indagar por algumas dores e alguns sofrimentos seus. Mas se você tem certeza que está na vontade de Deus, você está sofrendo porque você está no lugar onde Deus quer. Tem o sofrimento advindo do pecado, tem o sofrimento advindo da desobediência, mas às vezes nós estamos no caminho que Deus escolhe para nós estarmos. E é nesse caminho que muitas vezes nós vamos provar açoites, prisões e sofrimento. Mas é nesse caminho que a tua fidelidade está à prova. Eu vou continuar ou eu vou deixar a Macedônia e voltar para a Ásia? Você vai continuar ou vai deixar a Macedônia e voltar para a Ásia? Paulo, ele diz: eu vou continuar na Macedônia. Não importa se na próxima cidade tenha mais açoites e mais prisões, mas foi para aqui que o Espírito Santo me mandou. E aí, Paulo passa por Bereia, passa por Atenas, e finalmente Paulo chega a Tessalônica, que é a igreja a qual queremos entender o seu nascimento.
dentro dos planos de Paulo, Tessalônica não estava nesta viagem. Mas dentro do plano do Espírito Santo de Deus, Tessalônica estava. Porque chegou a hora de nascer a igreja de Tessalônica. E era ali que o Espírito Santo queria Paulo presente. Entenda que você está onde o Espírito Santo quer que você esteja. Entenda que você está onde o Espírito Santo tem dirigido os seus passos e onde Ele quer te usar. Você diz assim, Senhor, por que eu estou nesse emprego? Porque Ele quis. Senhor, por que eu estou nessa profissão? Porque Ele quer. Mardoqueu mandou um recado. Pegou um bilhetinho. Leva lá para ela. Leva lá para Esther. Esther, te lembra, quem te colocou aí foi Deus. E olhe lá, se não foi para um tempo como esse que Ele te colocou aí. Onde você está, há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Deus, o Espírito Santo diz, para a Ásia não, Paulo. Para a Europa, porque é lá que eu te quero. Porque lá eu quero plantar novas igrejas. Lá tem gente clamando, ajude-me, eu quero a mensagem da salvação. E é lá que eu preciso de você. Porque aqui pela Ásia, onde você já passou, tem gente pregando. Tem gente espalhando as boas novas. Mas na Macedônia é urgente, é agora que eu preciso de você aqui. Atos 17, 1 a 10. Abra sua Bíblia, que são estes os versos que nós temos o nascimento da igreja em Tessalônica. Diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, dentre a malandragem, e ajuntando o povo à volta de uma cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo, ele está aqui justamente na segunda viagem, como falamos. E quando ele chega em Tessalônica, aquilo que não estava planejado para ele de princípio, o que acontece? Ele vai ter uma recepção não muito calorosa. Primeiro, como lhe era de costume, ele procurava a sinagoga para pregar. Era o primeiro lugar que ele procurava.
Lá em Filipos, como não tinha sinagoga, ele procurou um lugar onde os judeus se reuniam, que era à beira de um rio, e passou a se reunir ali com os irmãos, na reunião de oração e ministrando. Mas quando ele chega em Tessalônica, que é uma cidade grande, cidade que conseguiu chegar a cerca de 200 mil habitantes, estimam os estudantes e os estudiosos, na época do Império Romano, uma cidade que também era uma cidade livre, por mais que estava dentro do Império Romano, dentro de uma província romana, o Império Romano deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de escolherem os seus próprios governantes. Era uma cidade portuária, era uma cidade de grande trânsito de pessoas, era uma cidade com muito comércio, era uma cidade politicamente também influente, importante dentro daquela cultura do mundo antigo. Era uma cidade portuária, e por ser uma cidade portuária, todo mundo aqui sabe quais são as consequências de uma cidade portuária. É uma cidade que chega produtos e tem também como dar vazão ao produto. Então a economia circula. Só que além da economia circular, circula outras coisas também, né? Circula muito pecado, circula muita imoralidade, circula muita prostituição. Então é esse o contexto da cidade de Tessalônica, ali na Macedônia, tá certo? Naquela região que hoje é a Grécia, né? Hoje é uma cidade na Grécia chamada Salônica, e naquela época esse nome foi dado em homenagem à esposa de Cassandro, e ela era meia-irmã de Alexandre o Grande, Tessalônica. E aí ele foi para a sinagoga, havia uma comunidade razoável de judeus, estima-se que 60 mil judeus, agora na Segunda Guerra Mundial, foram mortos pelo nazismo nessa cidade, né? Então é uma cidade que historicamente teve presença de judeus, e lá tinha uma comunidade razoável, uma comunidade também com certo poder econômico, que havia uma sinagoga estabelecida dos judeus. Eles não se reuniam debaixo de árvores, não se reuniam à beira de rio, eles se reuniam de fato numa sinagoga. E Paulo, como tinha costume de sempre pregar nas sinagogas, quando ele chegasse, ele procurou logo uma sinagoga. Por quê? Porque o evangelho, ele tenta lidar primeiro com os judeus, com o seu povo. Vou pregar para o meu povo. Meu povo já conhece a lei, meu povo já conhece os profetas, e meu povo tem a esperança messiânica, eles esperam o Messias. Então, primeiramente, vou pregar para o meu povo, e ele vai pregar para o seu povo. E ele fala de Jesus Cristo, ele expõe as Escrituras, ele faz a demonstração. Quando a palavra de Deus nos diz aqui demonstração, no original grego vai colocar, ele põe de lado com as Escrituras. Ou seja, ele expõe as Escrituras, e depois de ele expor as Escrituras, ele toma a presença histórica de Jesus e ele começa a colocar de lado tudo o que Jesus viveu com o que as Escrituras prometeu. E aí o que ele diz? Olha só, o que vocês esperavam está aqui, é Jesus Cristo. O Messias que vocês estavam esperando é Jesus Cristo. E era necessário que ele padecesse, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele é Jesus Cristo, o nosso Rei. E ele pôs aquilo ali com a habilidade que o Espírito Santo concedeu ao apóstolo Paulo, de tal forma que, o que aconteceu? Alguns dos judeus creram. Realmente esse é o Messias que nós estávamos esperando. E eles creram e aceitaram Jesus e juntaram-se a Paulo e Silas. Inicia-se a igreja em Tessalônica. A Bíblia diz que também, além desses judeus, existiram os tementes a Deus, eram gentios que simpatizavam e tornaram-se prosélitos da fé judaica, seguidores da fé judaica. Então o que acontece? Também esses gentios, estes gregos, eles também se converteram. E a Bíblia diz também que algumas mulheres distintas, algumas mulheres das principais, da alta classe social da Macedônia, também ouviram, deram crédito e aceitaram a Jesus Cristo. Então não foram poucas pessoas que aceitaram a Jesus na Macedônia. E essas pessoas eram pessoas que o Espírito Santo já tinha visto, cada uma delas. Quando Paulo olhou para Barnabé e disse, Barnabé,
Vamos visitar as igrejas por onde nós passamos anunciando o Evangelho? Vamos visitá-las, vamos ver como que elas estão. E o Espírito Santo diz, ele pensa que vai visitar essas igrejas. Na verdade, eu vou levar ele lá na Macedônia. Porque lá tem um povo comprado e lavado com o sangue de Cristo. Porque lá tem um povo que está aguardando só a semente do Evangelho cair no solo do coração, porque a terra já está pronta para que a semente brote. E aí lá estava Paulo, cumprindo os santos propósitos de Deus. E lá estava a igreja de Tessalônica nascendo. E alguns deles creram, ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os malandros, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para junto do povo. Amados, esteja ciente de uma coisa. Não é porque você está na vontade de Deus que não vai se levantar oposição contra o seu trabalho. Não é porque você está na vontade de Deus que não vai se levantar oposição contra a tua vida. Mas os desobedientes, movidos por inveja, juntaram os malandros na praça e disseram, ele está hospedado lá na casa de Jason. Vamos lá pegar esses dois? Porque eles estão transtornando o mundo e estão querendo transtornar, alvoroçar agora Tessalônica. Vamos lá, ligeiro. Chegaram na casa de Jason, não acharam Paulo, não acharam Silas. Porque tem hora que o Espírito Santo deixa a gente ser açoitado. Que nem o apóstolo Paulo foi açoitado lá em Filipos. Mas tem hora que ele faz assim, ó. Ele guarda. Sabe por quê? Ele sabe até onde você pode. Ele sabe até onde você pode. As feridas ainda estão sarando. Espera aí, não vamos bater de novo em Paulo, não. Deixa pelo menos as feridas terminar de sarar. Deixa pelo menos as feridas cicatrizar. Mas agora não. Aí esconde Paulo e Silas. Não estavam na casa de Jason. Como não estavam na casa de Jason, eles tomam Jason. Eles recolhem Jason. E eles levam Jason à presença dos magistrados da cidade. Aqueles que governam a cidade. Conselho de povo também. Para junto do povo, o conselho de povo. Esses que transtornaram o mundo também chegaram em Tessalônica e querem transtornar a nossa vida, a nossa cidade. Deus está pesando uns loucos desses para transtornar. Para alvoroçar. Para alvoroçar na faculdade. Para alvoroçar na escola. Para alvoroçar no trabalho. Para alvoroçar na rua. Deus está pesando de uns loucos desses para transtornar esse mundo, mano. E para esse mundo ser transformado, primeiro ele precisa ser transtornado. E nem Paulo e Silas transtornaram Tessalônica. Paulo e Silas transtornaram Tessalônica e foi aí que começou a transformação e o nascimento da igreja. Todo crente precisa de um pouco de loucura, amados. Todo crente precisa de um pouco de loucura.
E Deus coloca um pouco de loucura na sua vida essa noite, para que você possa alvoroçar onde Ele tem te colocado. Semana passada a gente esteve reunido aqui com os dirigentes, uma pessoa, e ele contou que quando ele chegou no trabalho dele, aí ele vem mergulhado nos princípios cristãos, e ele chega ao trabalho cheio de coisa que não está de acordo com... Os irmãos já entenderam tudo, né? E aí ele tem que pegar o bisturi e começar a passar o corte e alvoroçar e transtornar aquela situação. E aí causou o maior alvoroço, o maior transtorno. Isso é louco, isso é o quê? Mas, amado, onde o crente chega, tem hora que tem que ter alvoroço mesmo. Tem que transtornar. A hora que liga a luz, amados, tudo que é imundo sai correndo, desesperado para se esconder. Porque crente é alvoroça, amados. Porque crente é luz. Se a tua vida não está alvoroçando mais ninguém, está na hora de você ficar um pouquinho mais perto de Jesus. Porque quando ele esteve aqui na terra, ele alvoroçou essa terra. Alvoroçou essa terra. Se você não está alvoroçando mais ninguém, fique pertinho de Jesus, para você ser contagiado com esse santo transtorno que é causado por Cristo onde ele chega. Esses que transtornam o mundo têm chegado aqui também. E graças a Deus, esses que transtornam o mundo também estão aqui. Aleluia, Jesus. Recolheram Jason e disseram, ó, todos eles procedem contra César. Eles dizem que há um outro rei, que é Jesus. Sabe o que é isso aqui? Crime de alta traição. Eles dizem que há um outro rei, e o outro rei é Jesus. Isso é um crime de alta traição contra o imperador romano. Sabe qual é a pena de um crime de alta traição? Pena capital. Pena de morte. O que eles estão dizendo, ó, Jason, os da sua casa, e esse pessoalzinho aí que segue esse Jesus, esse pessoalzinho aí estão dizendo que Jesus é rei, que há outro rei. Estão dizendo que não é César que é Senhor, não. Estão dizendo que é Jesus Cristo que é Senhor. Ou seja, eles estavam pedindo a pena de morte para Jason e os da sua casa. E eles alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Alvoroçaram a multidão e alvoroçaram os representantes da cidade. Eles alvoroçaram movidos pela inveja. Mas você pode alvoroçar o mundo movido pelo amor. Jesus alvoroçou o mundo movido pelo amor. O evangelho da graça, do amor de Deus, já foi derramado em seu coração. O pessoal alvoroça o mundo com crime, o pessoal alvoroça o mundo com samba, o pessoal alvoroça o mundo com carnaval, o pessoal alvoroça o mundo com futebol, mas você pode alvoroçar o mundo com o amor de Deus. Você pode alvoroçar o mundo com o santo evangelho de Deus. Só você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, eu posso? Pode.
E deve. Pode e deve. O irmão estava me contando hoje de manhã. O filhinho dele, pequenininho assim, sempre está aqui com a gente. Disse que abordou um senhor adulto e começou a falar com o senhor. E o pai dele vendo de longe, ele levantava o braço, abria, não sei o que, mostrava o mar e tal. E o pai dele começou a se aproximar para saber o que ele estava falando com aquele senhor. Aí ele disse, você sabia que Deus, ele abriu esse mar aqui? Ele usou Moisés e abriu esse mar aqui, e o povo passou o pé enxuto. Pois é, Deus usou Moisés, mas Deus também quer usar você. E começando a falar, e falando, e falando. Sabe o que aquele menino estava fazendo? Alvoroçando o coração daquele homem. Com a palavra de Deus. Aí ele olhou para o pai, e foi chegando o senhor, e disse, seu filho aqui, viu? Me falando de Deus já há uns tempos aqui, viu? Alvoroçando o coração. Só você pode alvoroçar. Só você. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Tendo, porém, o que, amados? Tendo, porém, recebido a fiança, tendo, porém, recebido a garantia de que Paulo e Silas não voltariam, os soltaram. E logo, os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E logo, os irmãos, o que aconteceu, amados? Uma igreja foi estabelecida em Tessalônica. Provavelmente, Paulo ficou mais do que esses 3 sábados. Esses 3 sábados foram os 3 sábados que ele esteve na sinagoga, pregando e expondo as Escrituras. Mas provavelmente ele ficou outros tempos ali ainda, alguns meses talvez, até que foi convidado a sair da cidade. Os próprios irmãos disseram, segue, a palavra está plantada, e nós vamos tentar seguir aqui com o que foi plantado, porque senão a coisa vai piorar para a gente e para você. E aí Paulo e Silas seguem. Por que, amados? Porque era plano de Deus que Paulo e Silas seguissem. Era plano de Deus. Assim como Tessalônica tinha sido abençoada, outra cidade tinha que ser abençoada. Assim como Filipos foi abençoado, Tessalônica tinha que ser abençoada. É certo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Filipenses que Satanás me impediu de estar com vocês. Satanás me impediu de ter convosco. Mas como dizia Lutero, né, amados? O diabo é o diabo de Deus. Ou seja, até o diabo, ele tem que sucurvar. E até o que ele faz, Deus dá um jeito de usar ele como instrumento para a sua glória. Porque quando Satanás entra na vida desses homens, com essas obras diabólicas, o que acontece? Deus, no seu alto céu, entende que aquilo ali, e prepara aquilo ali, para que Paulo e Silas possam sair de Tessalônica, possam seguir adiante para abençoar outros lugares onde a igreja precisa ser plantada. Não tenha medo do que o diabo pode se levantar contra a sua vida. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. O diabo não tem poder contra a sua vida. Não tem poder contra a sua vida. Tem gente que tem medo, né, de feitiçaria, de ocultismo do diabo.
Você tem que ter mais medo das obras da carne do que do diabo. Porque do diabo você já tem o poder para vencê-lo. Ele já está debaixo de seus pés. Ele é inimigo, ele arruma as suas armadilhas, mas você tem que ter cuidado com você mesmo, com as obras da carne. Amém? Então lá, Paulo não teve uma recepção calorosa. Aí talvez pudesse dizer, mas e aí? Foi de Deus? Foi de Deus. Porque lá onde Paulo não teve uma recepção calorosa, ali, onde ele encontrou uma forte resistência, a ponto de ter que sair da cidade à noite, o que acontece? Ali nasceu uma igreja forte. Ali nasceu uma igreja que talvez estivesse melhor do que nós estamos hoje. Porque Paulo, em sua carta, faz rasgados elogios àquela igreja. Paulo escreve na sua carta e faz elogios sobre a obra missionária realizada na era da Macedônia. Paulo diz que a igreja de Tessalônica ela se tornou referência, se escuta das outras igrejas através dela. Paulo mostra que ela está fundamentada na palavra de Deus. Paulo mostra que ela está devidamente referenciada na sã doutrina. Ou seja, os poucos meses que o apóstolo Paulo esteve com a igreja foi suficiente para sedimentar a doutrina cristã. Os poucos meses que o apóstolo Paulo esteve naquela igreja foi suficiente para estabelecer uma liderança cristã saudável. E qual é a preocupação que se levanta? A preocupação que se levanta é justamente com respeito à postura deles, ao comportamento deles, ante a doutrina da iminência da volta de Cristo, e também morrem algumas pessoas e há um desconforto na igreja. Há um desconforto nos irmãos. Eles começam a ter inquietações. Porque ele diz, o que será dos nossos irmãos que partiram? O que será deles? E aí começa a ter essas dúvidas. E aí o apóstolo Paulo escreve esta carta para esclarecer algumas questões doutrinárias referente à postura que nós devemos ter diante do advento de Cristo e diante da doutrina da iminência do advento de Cristo, e também para escrever a respeito do estado dos mortos. Tá? Então, é esse o objetivo do apóstolo Paulo quando escreve aos Tessalonicenses. Falar sobre a segunda vinda de Cristo. E também, ali no finalzinho da carta, trazer à igreja a lembrança de que não basta ter a doutrina correta, é necessário ter a prática correta. Então ele chama a igreja a uma vida de santidade, pedindo para que tomem cuidado diante da imoralidade da cultura vigente em Tessalônica, que é uma cultura de prostituição, é uma cultura de devassidão. E aí ele chama essa atenção para se ter cuidado em viver uma vida de santidade e de pureza. Então, nós vamos estar meditando nessas próximas terças-feiras, em cada capítulo, em cada versículo da carta aos Tessalonicenses, dessa igreja que foi plantada debaixo de perseguição, desta igreja que foi plantada segundo os planos do Espírito Santo, porque os planos de Paulo eram outro, desta igreja que Paulo e Silas teve que sair fugido, desta igreja que Paulo chegou ainda ferido dos açoites lá de Filipos, ainda sarando-se, desta igreja. Então nós vamos estar meditando, aprendendo, renovando a nossa esperança no segundo advento de nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo, que
porque nós cremos e esperamos com bastante alegria. Então essa carta é uma carta de valor doutrinário inestimável. Ela também tem um significado muito especial, que muito provavelmente ela foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo ali por volta do ano 51 depois de Cristo. E certamente, amados, eu creio que muitos de nós teremos a esperança da volta de Cristo renovada. E eu creio que muitos de nós teremos também uma mudança na nossa prática de vida, porque a iminência do arrebatamento, ela é uma doutrina que nos inspira a viver em santidade. Então eu tenho certeza que o Senhor vai nos proporcionar durante esses dias um espaço de crescimento na santidade, e um espaço de coração estar aquecido e desejoso pela volta de Cristo, de tal forma que possamos clamar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e Ele voltará para buscar a sua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com um cântico. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu não vou parar, a estrada é muito Glória a longa, Deus. vou continuar. Sim, Senhor. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Aleluia. Tenho chamado, Oh, glória a Deus. jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. O vento pode bater forte contra você, mas você tem um chamado. Aleluia. Aflições eu tenho Deus tem planos que contigo. enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, que enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não
fazer. Não há mais tempo para olhar para trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido Deus e Pai, Santo Deus de misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, não importa as aflições que vierem, Senhor, não importa como o vento, Senhor Deus, venha soprar contra nós, Senhor, nós sabemos que nós temos um chamado, ó Pai, nós sabemos que Tu tens planos para as nossas vidas, Senhor, e nós, Senhor Deus, estamos, Senhor Deus, disponíveis, Senhor Deus, nós estamos abertos, ó Pai, para que os Teus planos se cumpram em nós, Senhor Deus, que nós possamos estar prontos, Senhor Deus, para ouvir a Tua direção, como apóstolo Paulo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ainda que as perseguições venham, Senhor, ainda que as cadeias, Senhor Deus, nos privem a liberdade, que estejamos livres como Paulo e Silas naquela prisão, Senhor Deus, e louvar e adorar o Teu santo nome, e Tu manifestou a Tua presença, dizendo, eu sou contigo, Xalabará, Cantereá, oh Pai querido, assim como eles seguiram até Tessalônica, Senhor, e ali, Senhor Deus, ainda que debaixo de perseguição, cumpriram a Tua vontade de transtornar o mundo, de alvoroçar o mundo com a mensagem de amor de Jesus Cristo de Nazaré, que possamos alvoroçar, que possamos transtornar, Senhor, por onde quer que passemos, com a mensagem do amor de Deus, com a luz, Senhor Deus, que brilha e dissipa todas as trevas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Cada filho Teu, cada filha Tua, cada um, Senhor Deus, que nessa noite receba a graça, a unção especial do Teu Espírito Santo, e onde chegarem, Senhor Deus, possam alvoroçar, possam transtornar com a graça perdoadora do Teu Evangelho, possam alvoroçar, possam transtornar com o poder do amor que está revelado na cruz do Calvário, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abençoa-nos, ó Pai, nesta jornada de leitura e de meditação em Tessalonicenses durante as próximas terças-feiras, com a Tua permissão, ó Pai, que possamos, Senhor Deus, crescer e que Tu possa fortalecer em nós a chama, Senhor Deus, o ardor pela volta de Cristo e o desejo de viver a vida santa para podermos partir no momento que a trombeta soar. Em nome de Jesus Cristo, nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, queremos compartilhar alguns avisos, podem permanecer de pé, já vamos orar para encerrar também. Amanhã, quarta-feira, 19h30, reunião dos obreiros aqui do Templo 7, devem se fazer presentes, primeira reunião do ano, precisamos ajustar algumas coisas. Também, quinta-feira, reunião do Ministério da Cidade, todo o Ministério do Campo deve estar presente, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, dirigentes comunicam nas congregações.
Culto de jovens, sexta-feira, culto de oração às 19h30, culto de jovens, próximo sábado às 19h30. Também estão abertas as inscrições para o curso discipulado. O irmão Renato está na recepção, podem procurá-lo e fazer a inscrição. Os irmãos que ainda não são batizados em águas, desejam se batizar. Também aqueles que estão chegados de outras igrejas, podem procurar o irmão Renato fazer a sua inscrição. As aulas terão início dia 2 de fevereiro. E as irmãs também estão recebendo doações para o projeto Mulheres Solidárias, o Bazar, em prol das mães do Cidade Criança. Procurar a irmã Josina e a irmã Cláudia na recepção. E quero convidar aqui a irmã Mel, está aniversariando, vamos orar por elas. Irmãos, querem parabenizar? Digam comigo, parabéns! Glória a Deus. Juntamente com o Jaba, estão como líderes do Ministério da Família. Também quero chamar aqui está aniversariando a Mel. Também quero pedir também aos irmãos que continuem orando pela vida do irmão Raimundinho e principalmente pela família. Ele ainda continua desaparecido, ainda não foi encontrado. E as esperanças se renovam no coração da família, depois procura, não acha, alguém diz que viu. Então fica naquela situação muito complicada. Então a gente pede que a igreja não esqueça de orar, está orando, colocando diante de Deus a vida do irmão Raimundinho lá da congregação do Parque Buenos Aires. Amém? Então vamos colocar em oração agora. E vamos orar também pela família da irmã Rita, a irmã Ritinha. O Senhor, essa noite, chamou para estar pertinho dele, né? Ela está melhor do que todos nós. Está melhor do que todos nós. Agora recente, irmão Paulo Roberto, irmão Pereira estiveram lá ministrando a ceia para ela. Ela já não mais estava podendo vir à igreja. Eles estiveram ali ministrando. Mas agora ela está descansando com o Senhor, na presença de Deus. E esse dia também vai chegar para nós. Se Ele vai nos chamar, ou se Ele vai nos arrebatar, a gente sabe que a gente vai se encontrar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Vou convidar o irmão Paulo Roberto para estar fazendo essa oração, pela família da irmã Ritinha, pela Mel que está aniversariando, e pelo Raimundinho também. Saúde mais uma vez a igreja na paz do Senhor. Amém. Oremos. Bendito Pai, Senhor das luzes, aleluia. Como é bom, Pai, aleluia, estar aqui na tua casa, Senhor. Aqui, meu Pai, nos reunimos, Senhor Deus, aleluia, em torno do Teu nome, Pai, ó Senhor. E agora, meu Pai, queremos, Senhor Deus, entregar a vida de cada irmão que participou deste culto, Pai. Ó Senhor Deus, que Tu contemple, Pai, o rosto de cada um, Senhor. E assim, meu Pai, alegra o coração dos Teus filhos, Pai. Assim, Senhor Deus, te peço também, meu Pai, neste momento de alegria, Senhor. Pai, em que a irmã Melri completa mais um ano de vida em Ti, Senhor. Aleluia. Como é bom completar mais um ano, Senhor, contigo, Pai. Aleluia. Senhor, que Tu venhas cada dia mais, Senhor Deus, alegrar o coração da Tua serva neste ministério que Tu tens entregue nas Tuas mãos, Pai. Aleluia, que é o ministério da família. Assim, Senhor Deus, te peço também, meu Pai, agora, Senhor Deus, por aquela família, Senhor Deus, que está passando, Pai, por um momento de aflição, a família do irmão Raimundinho, Pai. Tu conheces, Pai, aleluia, aquela aflição, Senhor. Tu conheces, meu Pai, aquele momento que aquela família está passando, Pai, aleluia, Senhor Deus, e Tu sabes, Pai, onde está esta criança, Senhor, aleluia, só Tu sabes, meu Pai, e Senhor, e se ela, Pai, estiver em algum lugar, meu Pai, que esteja inacessível, Senhor, ali, meu Pai, Tu pode, Senhor Deus, alcançar, aleluia, e trazer aquela criança para o seio do seu lar e assim alegrar a sua família, Pai. Senhor Deus, aleluia, assim, meu Pai, eu te peço também, Senhor Deus, pelas vidas, Senhor, que Tu tens entregue nas nossas mãos, Pai, aleluia, e que as vidas sejam transformadas através, Senhor Deus, desta palavra que Tu nos trouxe, meu Pai, de ensinamento, Senhor, abençoando, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, com tal palavra, para que nós possamos caminhar firmes, Senhor Deus,
sendo luz e sal no meio deste mundo, Senhor. Assim, meu Pai, eu te peço, Senhor Deus, por todas essas bênçãos e certo da tua resposta, Senhor Deus, eu já te agradeço em nome de Jesus. E todos que oram com fé, digam amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e aqueles que aguardam a vinda preciosa de Jesus, dizem...